Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente. Não sei se vai ser muito relaxante, porém, como alguns de vocês dizem que acham relaxante mesmo quando eu falo de temas aleatórios, vou deixar aí no título a ASMR. ASMR Conversa. Hoje eu quero contar pra vocês um pouco de como eu fui morar sozinha lá em 2019, 2018, 2019. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu fiz um tour pela minha casa, a casinha onde eu morava. Vou lembrar, né, de deixar aqui no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse vídeo, para vocês verem um pouco de como era a casa. Mas eu acho que eu nunca contei como é que foi esse processo. E eu vejo recentemente, né, que muita gente está falando sobre a questão dos jovens que não saíram de casa, que tem muita gente que se sente, não sei, talvez um pouco mal por conta disso. E eu sei que as coisas mudaram, né? Já passaram-se alguns anos dessa minha experiência, mas eu quero compartilhar um pouco de como foi. E sei lá, pode ser que ajude alguém de alguma forma, ou só por entretenimento, tá? Bom, eu morava com a minha família antes de ir morar sozinha. A minha família, no caso, era a minha mãe, a minha avó materna, a mãe da minha mãe, e dois tios, que eram irmãos da minha mãe, né? Um irmão e uma irmã, um tio e uma tia. A minha história familiar foi bem complexa, assim, eu tive muitos problemas familiares, não foi um ambiente harmonioso, infelizmente, mas é isso, né? Eu acho que toda família tem seus problemas e eu não vou ficar aqui choramingando e nem vou entrar em muitos detalhes, porque são coisas que envolvem outras pessoas, né? E que pessoas que não estão mais entre nós, porque de todas essas pessoas com quem eu morava, hoje só minha mãe tá viva. A minha avó e meus outros tios já faleceram. Tinha muita briga, muitos desentendimentos, e eu confesso que isso, obviamente, me afetou, né, em termos de... É aquilo, né, gente? O nosso ambiente familiar tem uma influência na nossa vida, na formação, né, que a gente vai tendo enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então eu, durante um período da minha vida, fui uma pessoa bem estressada, né? Eu era uma adolescente bem brava, assim. E eu sei que muito disso era porque eu via isso acontecendo dentro de casa, né? Era sempre tudo à base do grito, era sempre discussão. Então eu achava que era assim que eu tinha que agir na vida, né? No mundo, sei lá, era a forma que eu visualizava. E demorou bastante tempo até eu começar a me questionar, né? Se realmente isso fazia sentido, se de fato estava sempre certa, ou se talvez eu devesse, né, avaliar os meus comportamentos. Depois eu acabei indo para um outro extremo, que era o extremo de me tornar uma pessoa meio omissa, né, meio submissa. Enfim, muito complexo esse assunto, mas basicamente era isso. Não tinha um tema muito legal ali, mas eu fui vivendo, né? Quando eu comecei a me entender por gente, eu comecei a entender o que acontecia ali em termos de desentendimentos. Eu hoje percebo que eu acabei pegando pra mim meio que uma responsabilidade, sabe? Como se eu fosse responsável por aquela família, como se eu tivesse que de alguma forma ajudar eles, ajudar minha mãe, ajudar até os meus tios, né, de certa forma, e parecia que eu tinha essa impressão, né, de que se eu fosse embora em algum momento aquilo ali ia desmoronar, e era como se eu fosse o elo de ligação. E eu confesso que eu deixei de fazer certas coisas por conta dessa convivência familiar. Teve uma época em que a minha avó, ela desenvolveu o que eu acredito que seja uma síndrome do pânico. Eu acho que uma vez ela saiu e passou mal na rua. Ela saía normal, né? E acho que ela passou mal na rua. Tava muito calor. E acabou meio que virando um trauma. Ela não saiu mais depois disso. E eu me recordo que ela começou depois de um período, então, tipo assim, o meu tio ia trabalhar. E se ele se atrasava, digamos que ele chegasse 5 horas da tarde em casa.
Se passava uns 10, 15 minutos, ela já começava a ficar desesperada e já começava a querer que a gente ligasse pra ele. Mesma coisa minha mãe, minha tia. Então, tipo assim, sair à noite era uma coisa muito difícil pra todo mundo, né? Sair pra, sei lá, um aniversário, uma festa. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, pra eu sair pra balada, por exemplo, eu tinha que mentir. Porque eu sabia que se eu falasse a verdade, a minha avó não ia deixar minha mãe em paz, né? Ela ia ficar enchendo o saco, assim, da minha mãe pra ligar, pra saber onde tá, que horas vai voltar. Então eu sempre falava que ia pra casa de alguém, né? De alguma amiga, ou pra casa da minha irmã, né? A minha irmã por parte de pai. Tudo isso foi meio que acumulando, e aí, primeiro a minha tia faleceu, e eu achei que as coisas iam ficar melhores em termos de convivência, mas não, infelizmente não ficaram. Teve conflitos com meus tios que nem moravam mais lá também, muitas coisas, e minha mãe e esse meu tio que estavam morando ali também com a gente começaram a ter uns desentendimentos que eu senti, não só senti, mas de fato, né, respingavam em mim. Então, coisas que eles faziam, tipo, de não organizar tal coisa, não limpar, e que acabavam, né, batendo ali em mim. E aí o que acontece? Eu cheguei a trabalhar um período com música, eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês, eu me formei em canto popular em 2015, eu acho, e tive um namorado que era músico, a gente tocou na noite, eu acho que até tinha vídeos aqui, né, pra quem tá aqui há mais tempo. Eu cheguei a postar alguns vídeos cantando, a gente tocava MPB, pop rock na noite, criamos esse projeto pra tocar na noite, né. E a gente tocou durante um período, mas é muito difícil você se manter, né, de música, a não ser que você consiga vários lugares pra tocar, ou que você se fixe em um lugar, né, sei lá, um restaurante, por exemplo, te chame pra trabalhar ali fixo, todo final de semana, todo sábado, aí perfeito, né, meio que vira um salário. E nós não conseguimos, e foi bem numa época em que eu não sei exatamente o que foi, se era inflação, eu não entendo nada disso. Mas foi uma época em que estava rolando uma crise financeira e eu lembro que alguns lugares, né, que a gente visitava, a gente saiu para entregar cartão na cidade inteira, assim, a pé, de ônibus, que a gente não tinha carro. Então nós deixávamos o nosso cartãozinho ali com as nossas mídias sociais, né, onde tinha vídeos e tal do nosso trabalho. E alguns desses lugares, algumas pessoas, donos de lugares, falavam pra gente, tá meio difícil, né, então a gente dispensou o músico que tinha e tudo mais. Resumo da ópera. Eu percebi que eu ia ter que arrumar um trampo, arrumar um trabalho que não fosse a música. Antes disso eu tinha trabalhado como recepcionista, trabalhado com meu pai uma época na empresa dele, tinha feito diversas outras coisas assim, trabalhado em empresas grandes inclusive, mas como eu sempre fui da música, né, e do teatro, eu não conseguia ficar muito tempo nesses trabalhos normais, né, tradicionais. Eu percebi que eu ia ter que então arrumar um trabalho. Foi muito difícil, porque imagina, né, você já começou a viver um sonho, né, de viver de arte e tudo mais, e de repente ter que desistir daquilo, ou, né, ter que buscar uma alternativa para fazer dinheiro. E a última coisa que eu queria fazer era dar aula de inglês. Eu já tinha dado aula de inglês anos antes, eu dei aula numa, não vou falar o nome da escola, mas tipo uma dessas escolas de franquias, né, em que você tem, né, toda uma estrutura para seguir e tudo mais. Eu, sinceramente, talvez eu possa até fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como que eu aprendi inglês e o que eu acho da questão do estudar e aprender inglês. Mas, basicamente, eu acho meio complicado esse esquema de ter, tipo, 15 pessoas numa sala e uma dinâmica que você tem que seguir, que nem todos os alunos acompanham, então, às vezes, tem pessoas que desistem, enfim. E aí, então, minha experiência como professora foi meio, né, eu não tinha curtido muito e eu não queria dar aula. Porém, qual foi a vaga que apareceu? De professora de inglês. Só que era no mesmo bairro que eu morava, bem perto, e eu falei, bom, né, vou lá, e é isso, mas depois, né, se nada der certo eu saio, tá tudo certo. E foi uma experiência que no início foi difícil, porque eu tinha que, né, lidar com essa coisa da frustração de, caramba, né, deixei de fazer o que eu gostava. Mas depois de um tempo eu acabei aceitando que era aquilo que eu precisava fazer no momento, e foi uma virada de chave muito boa que eu tive mentalmente e que me ajudou bastante. Fiquei lá. Então isso foi final de 2000... Não, isso foi 2018. Início de 2018 eu peguei esse trampo.
Fiquei o ano inteiro trabalhando lá. Eu tinha estudado inglês anos antes. Terminei inglês junto com o meu ensino médio em 2008. Então, desde então, eu não falava com ninguém. Eu sabia inglês, eu entendia tudo, mas eu não falava, eu não tinha, né, essa coisa da conversação. E tinha esquecido várias coisas também que eu tive que reestudar para conseguir dar aulas de inglês, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você ter que transmitir o conhecimento, então eu tive que reestudar. Foi uma experiência ótima, porém, na minha casa as coisas continuavam não muito boas. E aí, lá pro final daquele ano, eu decidi que eu iria morar sozinha. Pensei em ir morar com a minha mãe em algum lugar, porém a gente tinha, além dessas questões, né, que eu falei, de conflitos ali familiares entre meus tios, minha mãe e tudo mais, eu tinha os meus conflitos pessoais com a minha mãe e eu entendi que não ia ser uma boa ideia a gente sair juntas dali. Eu entendi que eu precisava ter o meu momento de ficar sozinha. Comecei a procurar um trabalho novo, então eu tava dando aulas de inglês. Eu ganhava, na época, que eu sei que vocês querem saber de valores, dando aulas de inglês, eu lembro que eu ganhava uns R$ 1.300. Só que era assim, você ganhava de acordo com a sua frequência. Se você faltasse algum dia, e era tipo 6 por 1, segunda a sábado, 6 horas por dia, acho que de sábado dava 5. Mas era isso, se você faltasse algum dia, você não ganhava o valor referente àquele dia. Eu fui procurar, então, vagas de recepção bilíngue e encontrei. Eu mudei para esse trabalho, né? Eu fiz entrevista, fui contratada, era uma empresa de terceirização que, né, você trabalharia contratada por essa terceirizada para trabalhar nesse condomínio. Era um condomínio em que tinham algumas empresas de investimento e uma de advocacia também. Era basicamente você receber as pessoas que chegavam para entrar no prédio, ligar, né, pro andar, olha, fulano de tal está aqui para falar com fulano de tal, fazer o cadastro da pessoa, caso ela não tivesse, e entregar o crachá. Era esse meu trabalho. E eu fiquei lá por menos de um mês e já comecei a procurar. Eu acho que, na verdade, desde quando eu fui contratada, eu já comecei a procurar casa para alugar. Quando eu vi a vaga, meus olhos brilharam, né? Porque apareceu lá, acho que 2060, 2006, sei lá. Era 2000 e alguma coisa. E, pra mim, aquilo ali era uma puta grana, né? Eu falei, nossa, arrasei, né? Estourei, vou lá, vou conseguir, né? Esbanjar, imagina. Só que aquilo, né? Existe o salário bruto e o salário líquido. E o líquido, no final, acabava vindo uns R$ 1.600 por aí. Mas mesmo assim, eu tava tão de saco cheio da situação da minha casa e tudo mais, que eu não pensei duas vezes. Eu aceitei esse trabalho, comecei a trabalhar lá e comecei a procurar essa outra casa. E aí apareceu uma casa pra mim no Jardim Bonfilhole, que eu falava Butantã, mas Butantã, né, seria aquela região perto do metrô, mas eu não morava perto do metrô. Essa casa que eu vi, o Jardim Bonfilhole, ele é mais pra dentro do bairro, né? Seria meio que, não sei se um subdistrito ou um outro bairro, mas enfim, procurem no mapa que vocês vão ver onde é. Eu vi uma casa lá, e essa região é muito boa, no sentido de que tem muita, tipo assim, tem de tudo, muita loja. Tem farmácia, tem padaria, tem lojinhas de tudo que você pode imaginar, muito ônibus, né, que vai pra todos os lugares. Então eu falei, nossa, é perfeito. A casa que eu tinha visto era tipo, você entrava, subia uma escadinha, assim, um corredor, e era na parte de cima. Era uma cozinha, um quarto, só que eles tinham feito um banheiro pra parte de fora, assim, o banheiro, a porta ficava pra fora, então você tinha que sair da cozinha e entrar no banheiro. E tinha uma área. E aí o que acontece? Eu adotei um cachorro com a minha mãe alguns anos atrás, acho que agora tá fazendo 12 anos. Sei lá, ele já tá, né, com mais de 10 anos, nós adotamos juntos. E aí, quando eu decidi que eu ia sair de casa, eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, como que a gente vai fazer, né? Eu vou levar ele, vai ficar com você? E a minha mãe, enfim, hoje tá tudo bem, tá? Mas assim, na época foi uma coisa bem complicada, porque eu senti que ela não gostou muito da ideia. Quando eu falei pra ela, né, como eu disse, pensei em ir com ela, morar sozinha. Só que ela começou a colocar uns empecilhos na época, né? Então, tipo assim, ela, eu não quero morar muito longe do metrô, mas se você, quanto mais próximo você mora de metrô, né, de pontos de ônibus e tudo mais caro fica. E aí, ao mesmo tempo, algumas casas ela achava muito caro.
né? Mesmo sabendo que a gente ia dividir. Então, eu acabei decidindo ir sozinha, além daquela questão que eu falei, né? Dos meus conflitos com ela. Só que eu acho que ela não recebeu muito bem essa notícia, né? E eu entendo o lado dela. Mas aí acabou que quando eu perguntei pra ela sobre o cachorro, ela não me respondeu. Ela meio que fez um tratamento de silêncio, assim, que inclusive era bem comum na minha família, né? Esse tipo de comportamento, de não responder, ficar meio que no ar. E eu entendi, bom, então eu entendi que era minha responsabilidade, né? Vou levar o cachorro. Então eu comecei a procurar casas, só que tinha essa questão. Tinham que ser casas que aceitassem o animal de estimação. E ele não é um cachorro super pequeno, ele é um cachorro, não sei se posso dizer médio, ele é um vira-latinha, mas ele não é um cachorrinho, né? Não é um pincher, ele é um cachorro que tem né? Um tamanho um pouquinho maior. Então eu tive essa questão, eu tinha que achar uma casa que aceitasse o animal. E essa que eu vi tinha esse quintal. Falei, poxa, beleza, né? Então é ela. Porém, na hora que eu fui fechar, a moça, né, a corretora, me avisou que alguém já tinha fechado na minha frente, já tinha alugado a casa. Enfim, tinha uma outra casa que eu fui ver, que era um pouco mais pra dentro, né, do bairro, um pouco mais distante. Essa casa, o que acontece? Ela tinha o nível da rua, né? Tinha uma casa no nível da rua que tinha 2 quartos. Eu cheguei a visitar ela uma vez. Quando eu cheguei já tinha uma menina morando, mas depois ela saiu e eu acabei conhecendo a casa por dentro. Ela tinha 2 quartos, sala, cozinha, tinha uma varanda lá no fundo, enfim. Era uma casa bem grande. E aí do lado tinha um portãozinho que você descia umas escadas. Daí tinha a primeira casa, a segunda casa mais lá pra frente. A primeira casa era tipo um quarto, uma cozinha e o banheiro. Quarto, cozinha e banheiro. A segunda casa era basicamente o mesmo estilo. E você descia mais uma escadinha e tinha a minha casa, que virou a minha casa, né? Então você descia a escadinha e você via já a janela do banheiro da casa e você virava assim pra esquerda. Tinha uma lavanderia, uma cozinha na parte de baixo, uma cozinha num tamanho ok, pra mim tava ótimo. O banheiro, que era bem pequeno, daqueles que, né, tipo, tem um chuveiro quase em cima do vaso sanitário. Mas pra mim também tava ótimo, né? E você subia uma escadinha, assim, na frente da porta do banheiro, você subia uma escada, caracol, que dava pro quarto. O quarto, pra mim também era ótimo tamanho, né? Vocês vão ver nesse vídeo que tem a minha cama, né? Uma cama, é um colchão de solteiro. E ainda sobrava um espaço, tinha um murinho e logo de frente pra escada tinha a parte tipo do guarda-roupa que eles fizeram pra dentro da parede, assim. E tinha um varal, assim, né? Como se fosse um varal de closet mesmo, pra você colocar ali suas roupas. Enfim, gostei da casa, disse que ia ficar com ela e me mudei. Como eu disse pra vocês, eu tinha essa limitação do animal, né, que eu tinha que levar. Eles aceitaram, né, porque como eu tinha essa varanda ali na frente, né, essa lavanderia, eu conseguiria fechar, colocar um portãozinho e o meu cachorro ficaria ali. Mas acabou acontecendo que no dia que eu fui mudar, a minha mãe me deu a notícia de que eu não iria levar o cachorro, que ela iria ficar com o cachorro. Foi uma coisa bem difícil pra mim, eu fiquei muito brava, né? Porque ela, tipo, esperou todo o processo acontecer e deixou apenas pro dia em que eu, de fato, ia lá assinar o contrato e pegar as chaves da casa. Ela deixou pra que eu falasse... Ela deixou pra falar só nesse dia. E isso pra mim foi bem complicado, fiquei muito brava com ela, a gente ficou acho que mais de um mês sem se falar. Na rua de cima era uma avenida em que eu conseguia pegar um ônibus que parava bem perto do meu trabalho. Então eu pegava o ônibus, descia na Faria Lima e andava coisa de tipo 5 minutos eu tava no meu trabalho. Pra mim foi um ponto positivo, né? Eu não teria que fazer aquela loucura que muita gente tem que fazer, né, em São Paulo, infelizmente, de pegar, né, ônibus, metrô, ônibus, trem, enfim, aquela loucura que eu já vivi também durante um bom período da minha vida e que ninguém merece, né? É muito exaustivo. Valores. Essa casa, eu tinha calculado, o que eu fiz, gente? O meu cálculo, né? Minha preparação pra morar sozinha. Eu confesso que eu não fiz nada, tipo, absurdo no sentido de, nossa, eu vou guardar dinheiro por um tempo e depois eu vou me mudar. Como eu falei, eu tava num trabalho, eu passei pro outro
e já me mudei, né, praticamente, porque eu entrei no trabalho no início de novembro e eu mudei em novembro ainda, foi no final de novembro, se eu não me engano, que eu mudei pra essa outra casa. Eu meio que calculei um valor máximo de aluguel que eu conseguiria pagar e chutei assim alto quanto que eu pagaria de água e de luz. Então eu falei, digamos que eu pague R$ 100 de água, R$ 100 de luz. E na minha cabeça, o que eu conseguiria pagar de aluguel seria, no máximo, R$ 800. Essa casa, ela custava R$ 600, que foi pra mim, nossa, um achado, né? Eu pensei, caramba, R$ 600. Eu achava que ia ter que levar o cachorro, né? Então, aceita o doguinho, tá tudo certo. Então, seria R$ 600 do aluguel. Daí, menos, digamos que 100, né, da água, 100 da luz, 100 da internet e mais uns... Eu ganhava VA, né, Vale Alimentação, que eu acho que era uns R$ 130 por mês, que, gente, não dava pra nada. Naquela época não dava pra nada, imagina hoje, né, porque as coisas estão ainda mais caras, mas era tipo assim... Eu não almoçava em casa, né? Então eu usava o meu VR pra almoçar, que era R$ 19, que eu me lembro. Eu acho que era isso. 19, 17. Eu acho que era... Não, acho que era 19. Chegava a 19 ou 18, alguma coisa assim. Só que eu trabalhava ali na Cidade Jardim, perto da Faria Lima, e as coisas já eram muito caras. Então, R$ 19 eu conseguia gastar, tipo, numa padaria que tinha lá, que era prato feito, que tinha, tipo, um ou dois pratos que era esse valor, né? E tinham outros que já eram mais caros. Porém, eu falei, cara, eu trabalho pra caramba, entendeu? E eu mereço comer bem. Então, o que eu fazia? Eu ia geralmente num self-service, que não era ultra caro, né? Era, tipo, razoável. E eu comia à vontade, só que sempre acabava dando mais que R$ 19, não tem como. Porque eu realmente gosto muito de comer e era tipo assim, cada dia tinha uma temática diferente, né? Eu lembro que as terças-feiras era comida árabe e eu me acabava de comer, gente, imagina. Então sempre dava tipo assim, 22, R$ 24, às vezes chegava tipo 27 quando eu tava muito inspirada e pegava. Gente, eu no self-service não dá certo, quer dizer, dá muito certo, mas no sentido de que eu misturo tudo mesmo. Então, tipo assim, carne parmegiana com feijoada, com lasanha, com baba ganoush, que é aquele, ai, maravilhoso negócio de berinjela, enfim. Então eu realmente comia bem. Só que o que acontecia? Como ultrapassava o valor do meu VR, chegava no final do mês, o VR já tinha acabado. Tipo, nos últimos dias do mês, assim. Então eu acabava tendo que usar do meu dinheiro pra pagar minha comida. E o VA, como eu disse pra vocês, era bem baixo, R$ 130. Assim, numa vez praticamente que eu fazia a compra, uma ou duas vezes, já ia embora. Aí eu comprava o básico. Comprava pão, né, ou tapioca, queijo, que eu gostava de colocar, né, queijo, presunto, cream cheese, leite e café. Era basicamente isso, cappuccino. Eu tomava muito cappuccino, aqueles cappuccinos prontos, e às vezes eu comprava os itens pra fazer o cappuccino. Então eu deixava as coisas mais básicas em casa e coisas de limpeza, mas que duravam bastante, né? Tipo sabão em pó, amaciante, desinfetante e coisas do tipo. A água e a luz acabava vindo mínimo, como eu ficava bastante tempo fora de casa. Eu trabalhava das 8 às 6, quase 6. Então eu saía antes das 7, mas 15 para 7 eu pegava o ônibus e chegava em casa também depois já quase 8 horas da noite. Então eu não gastava praticamente nada de água e de luz. Teoricamente, né, sobraria uns R$ 400 no final do mês. Só que, como eu falei, tinha essa questão do VA. Eu acabava tendo que comprar coisas com o meu dinheiro. E além disso, gente, eu tava morando sozinha. Então, assim, foi o meu momento de realizar desejos que eu tinha e que na casa em que eu morava, né, com a minha família, eu não conseguia realizar. Então, por exemplo, coisas bem bobas, assim, mas que obviamente custam dinheiro. Então, o sabão em pó, eu ia lá e comprava Omo. O amaciante, eu comprava Downy. Eu ia e comprava, tipo, as coisas, né, as mais caras, assim. Não mais caras, mas, tipo, que eu sabia que tinha uma qualidade melhor. Eu comprava um café melhor, coisas... isso não é muito bom, mas, tipo assim, eu fiquei meio viciada em Nutella.
que também era uma coisa que na minha casa não tinha. Mas aí quando eu fui morar sozinha, eu fui realizar esses desejos, sabe? Eu fui comprar as coisas que eu realmente queria comer. De vez em quando eu comprava uma pizza grande mesmo, e aí ficava tipo, eu comia, sei lá, 2, 3 pedaços num dia, aí no outro dia eu levava pra comer de almoço no meu trabalho. Então eu fui ser feliz, sabe? Fui realizar as coisinhas que eu queria, acabei gastando bastante dinheiro. Tinha uma farmácia e um empório na frente de onde eu trabalhava. E aí eu ia nesse empório, gente, empório é tipo assim, um mercado de rico, né? Então tem coisas lá muito exclusivas. Tinha vários tipos de queijos e de pães e umas marcas diferentonas, assim, de tudo, desde tipo um sabonete até, sei lá, shampoo, umas coisas bem diferentes mesmo que eu não estava acostumada a ver na minha vida. E eu não comprava muita coisa ali, obviamente, mas de vez em quando eu ia lá e comprava, por exemplo, um chocolate diferente de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, que era mais gourmet, então obviamente era um pouquinho mais caro. E também na farmácia, né? Gente, farmácia era o meu mal, era o meu lugar onde eu ia deixar o meu salário praticamente. Porque eu gostava de comprar, por exemplo, sabonete, que também em casa era uma coisa que geralmente se comprava os mais baratos, eu ia lá e comprava, né? Os sabonetes mais diferentes, uns cremes, alguns itens de maquiagem. Então, eu honestamente não consegui juntar muito dinheiro nessa época. Lembra também que eu comprei melissa. Ai, meu Deus, eu tive melissa acho que quando era criança e depois não tive mais. Também porque, né, era uma coisa mais cara. Aí eu fui lá e comprei 2 melissas. Comprei umas outras peças de roupa, assim, não muito, né? Eu tinha um guarda-roupa bem minimalista, assim. E eu tava numa época de usar muito preto, branco, cinza no máximo. Mas eu fui realizar um sonho, sabe? Tipo, de comprar um óculos escuros de qualidade melhor, dentre outras coisas. Então, assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria isso, né? Eu teria guardado pelo menos, sei lá, que fosse R$ 100 por mês para conseguir fazer alguma coisa. Mas naquele momento eu não me julgo, não me culpo, porque de fato foi o momento em que eu pude vivenciar essas coisas que eu queria viver e que eu não podia anteriormente. E também tem essa questão que eu falei, né? Se o VR fosse maior, eu não teria que ficar gastando do meu dinheiro para comer. E jantar eu nem jantava. Tinha vezes que eu comprava aquelas sopinhas de copo, às vezes eu tomava isso. Mas por quê? Eu saía 5h40, 5h50 do trabalho. Geralmente eu comprava alguma besteira pra comer na rua, porque eu tava com fome. Sei lá, um salgadinho, uma bolacha, um chocolate. Então eu chegava em casa e não tava com tanta fome assim. E eu comia qualquer coisa, que fosse um miojo. Realmente, gente, morar sozinha dá zero vontade de cozinhar. Pouquíssimas as vezes que eu cozinhei, tanto que, olha essa informação, o meu botijão de gás durou 1 ano. Acho que até mais, porque eu fiquei 1 ano morando lá antes de ir embora para Minas Gerais. E aí eu acabei vendendo, né, depois minhas coisas. E meu botijão ainda tinha gás. Então, assim, eu nunca tive que comprar um botijão de gás morando sozinha, porque eu não cozinhava. Eu não gastava dinheiro ali cozinhando. Eu fui ter cartão de crédito nessa ocasião em que eu fui morar sozinha. Aí eu abri o cartão de crédito para comprar minha geladeira. Eu tinha conseguido o colchão que meu pai me comprou para mim de segunda mão num grupo lá do Facebook. Era aqueles colchões de cama box, né? Então era um colchão alto, né? Durinho. Então eu não tinha cama. Lá no vídeo dá pra ver que meu colchão ficava no chão. Pra mim tá tudo certo, eu adoro colchão no chão. O fogão eu comprei de uma amiga que tava indo embora lá pro Nordeste, pra cidade dela. Ela me vendeu acho que por R$ 400 o fogão. A geladeira eu preferi comprar nova, porque, né, tem garantia e toda aquela coisa. Daí eu fui, então, abrir o meu cartão de crédito primeiro da minha vida pra pagar a geladeira, que eu pagava tipo R$ 100, né, em 12 vezes. Só que eu tinha muito medo de usar cartão de crédito, então era a única coisa que eu pagava do cartão de crédito. Eu fiquei 1 ano sem gastar mais nada. Então tudo que eu gastava era no dinheiro mesmo, no débito, e não fazia mais nenhuma dívida no cartão, porque eu tinha muito medo de me atropelar e não conseguir dar conta ali das minhas responsabilidades. Sempre paguei, né, nesse 1 ano que eu fiquei lá, sempre paguei o aluguel no dia certo, as minhas contas também. Foi uma experiência muito boa nesse sentido de
criar responsabilidade financeira e de aprender também o valor das coisas, né? Porque eu não tinha noção morando com a minha família, né? Eu não sabia o que era caro, o que era barato. Então foi uma experiência ótima nesse sentido. Gente, apareci aqui agora na minha versão nerd. Eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de mencionar alguns pontos negativos. Primeiro deles, como eu disse, na rua de cima era uma avenida e eu conseguia pegar ônibus para ir trabalhar. E tinha um outro ônibus que passava que... eu acho que era esse mesmo ônibus, na verdade, que passava na estação Butantã. Então, de final de semana, se eu quisesse sair, eu tinha essa opção de ônibus e acho que um outro, só que ele ia pra uma outra estação que eu não lembro. O lado ruim era que só tinha esse ônibus, entendeu? O ônibus que passava nessa avenida em específico, que eu conseguia pegar do Butantã, era só esse. Eu tava no Butantã pra voltar pra casa, era só essa opção de ônibus que eu tinha. Se eu pegasse outro ônibus, eu tinha que descer, tipo, uns 3 pontos pra trás, né? Que era numa outra rua lá pra baixo. Então o ônibus não subia. Então o lado ruim era que chegava no final de semana, por exemplo, que eu queria sair, às vezes demorava muito mais, né? De sábado e domingo. O ônibus geralmente tem menos horários. E então tinha vezes que eu tinha que ficar esperando assim, 1 hora pelo ônibus, ou às vezes até durante a semana, né? Durante o ir e voltar do trabalho. Se acontecia alguma coisa com esse meu ônibus, eu tava ferrada, sabe? Eu tinha que ficar esperando o próximo, que às vezes demorava 40 minutos de 1 hora. O segundo ponto era o fato de que eram outras casas no quintal. Quando eu me mudei, a casa de cima já tinha uma menina morando e era só ela e o cachorro dela, que inclusive ficava chorando, tadinho. Ela saía pra trabalhar e aí eu percebi que, de fato, não foi bom eu não ter levado, né, o nosso cachorro pra lá, porque ele não tinha costume de ficar sozinho, então provavelmente ele ia ficar chorando igual o cachorro da menina, porque eu ia ter que trabalhar o dia inteiro, né? Quando eu mudei, só tinha eu ali na parte de baixo e depois mudaram 2 famílias. As 2 famílias eram, tipo, né, um homem, uma mulher e uma criança. As 2 tinham meninos, né? A primeira família lá do corredor, gente, não tenho nada pra falar deles, eles eram super silenciosos, eu não via eles fazendo barulho, nem nada do tipo, super tranquilos. A segunda família, que ficava, né, mais colada, assim, com a minha casa, era um caos, assim, o casal brigava muito, aí durante o dia o cara não tava na casa, ficava a moça com o menino, e ela berrava com ele, ela gritava muito com ele, mas tipo assim, gente, de xingar ele de nomes absurdos. Mas eram gritos, assim, gritos berros mesmo, uma coisa tipo, como se não tivesse ninguém mais no quintal. Tanto que a moça da primeira casa chegou a falar comigo, assim, em determinado momento, se eu concordava, né, de ela falar com o dono da casa sobre isso, porque ela disse que não estava conseguindo dormir, às vezes eles ficavam fazendo esse tipo de coisa, tipo, até tarde da noite. Tenso, né? E aí depois o que aconteceu foi que a menina lá da casa de cima, ela se mudou, então a minha casa ficava na parte de baixo da varanda da casa de cima, não sei se dá pra entender muito bem. Ela se mudou e entrou também um casal com um menino. Muito, sei lá, simbólico isso. E também, cara, eles faziam de final de semana, geralmente aos domingos, tinham domingos em que eles faziam um churrasco. E ficavam lá o dia inteiro ouvindo música, beleza, tudo certo. Eu acostumei muito a ouvir, ficar com meu fonezinho, comprei um fone grandão e tudo mais, eu não ouvia música alta. Eu tive essa preocupação de não perturbar as pessoas. Então eu preferia ouvir música no fone. Então durante o dia, ok, tudo certo, domingo, né, fazer um churrasquinho, mas chegava a noite, eu não sei o que acontecia, tipo, as visitas iam embora. E eles começavam a brigar, mas tipo, muito, sabe, brigar de tipo, de parecer que eles estavam fisicamente se agredindo, gente. Aí foi aí que eu conheci os noises, sabe? Os ruídos. Então, tipo, o brown noise, o white noise, esses ruídos brancos, marrom, preto, rosa, enfim. Porque eu tinha domingos em que eu literalmente só conseguia dormir ouvindo esse tipo de coisa. Ou com aqueles tampões de ouvido. Era bem difícil. E o terceiro ponto foi o fato de que eu não tinha me atentado. Eu já tinha visitado aquela região uma outra vez, numa ocasião X, fui num barzinho ali perto, e eu já tinha visto uma situação de, tipo assim, helicóptero, polícia e tal, mas eu não me atentei. Depois que eu me mudei, que eu fui me dar conta de que na rua de baixo, assim, 2 ruas pra baixo, começava uma comunidade. Tudo certo, mas aconteceu uma situação bem, assim, chocante, que basicamente eu tava um sábado, em casa, e aí eu ouvi uns estouros, assim, diferentes, que eu nunca tinha ouvido, e que eu imaginei que fossem, né, estouros de equipamentos que
podem levar pessoas de arrasta, se é que vocês me entendem. E aí na época tinha um grupo da rua, né, dos moradores da rua, e falaram lá o que tinha acontecido. Eu saí assim no meu portão, e aí eu vi que eles tinham... um casal tinha ido de arrasta, assim, é isso que eu posso dizer. E aí eu vi, eles estavam meio distantes, assim, não exatamente na minha casa. E ali foi bem chocante pra mim, porque eu percebi que era uma... Assim, eu não sei o que aconteceu exatamente, me parecia ter sido um negócio de, né, assim, EZ. E aí eu fiquei muito receosa, né, eu já tinha essa questão do ônibus, de só ter um ônibus de final de semana. Então, muitas vezes, quando eu ia no mercado, por exemplo, que também não tinha perto, esse é um outro ponto, não tinha mercado tão perto assim, o mais próximo era esse, andando uns 15, 20 minutos, que era um mercadinho bem pequeno, e mercado maior era só no outro bairro. E aí eu geralmente pegava Uber, também não ficava muito segura, né, sozinha no Uber, mas era o que eu fazia. E depois dessa situação específica eu fiquei bem assustada, então eu evitava ao máximo sair, tipo à noite, sabe? Ficar circulando à noite, chegar à noite em casa. Como eu disse, eu sei que hoje em dia as coisas estão bem diferentes, então eu não vou falar aqui sobre né, o que é certo ou errado. Não existe isso, cada história é uma história, e se você não consegue sair da casa dos seus pais, eu sei que hoje em dia tá tudo muito mais difícil. Mas essa foi a minha experiência lá atrás, então foi isso, eu não guardei muito dinheiro pra sair. Como eu tava bem, né, enraivecida, assim, já meio de saco cheio da situação na minha casa, foi meio que uma coisa num ímpeto, sabe? De tipo, vou e ponto. Tanto que, literalmente, eu saí da minha casa, eu peguei sacos de lixo, aqueles grandes, e joguei as minhas roupas dentro, assim, ó. Foi o jeito que eu saí da minha casa, porque eu tava brigada com a minha mãe, né? Foi esse jeito que eu saí. Mas assim, não me arrependo, foi uma experiência incrível e é um caminho sem volta, sinceramente, depois que você mora só. Eu acho difícil, por exemplo, voltar a morar com os pais, morar com outras pessoas, a não ser que você e a outra pessoa tenham personalidades muito parecidas, né, que vocês consigam se encaixar ali no sentido de organização e tudo mais. Foi incrível não ter que lidar com bagunça de outras pessoas, que, como eu disse, estava me enlouquecendo. Enfim, é algo que foi muito bom pra mim e não me arrependo. E é isso, gente. Desculpa pelo vídeo gigante. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas, deixem aí nos comentários e contem pra mim. Vocês moram sozinhos? Têm vontade de morar? Já moraram? Eu quero saber. Até o próximo vídeo.